Ai, eu adorei as cadeiras. Ai, viu? filmou, pelo amor de Deus. Que chique! Tá pronto. São as pequenas... Como São... grávida, as cadeiras fazem diferente. Oh, Fazem diferença na minha Muito, vida. muito, muito, muito. Mas eu digo que até como não grávida. Porque eu sou muito feliz. A cadeira é muito boa. É muito boa. A Cadeiroide, a gente fechou uma parceria através de um contato de amizade, depois podcast também do Jorjão. Uhum. Nos indicou o pessoal da Cadeiroide e hoje quase todos os nossos escritórios são todas Cadeiroide, porque é É muito muito bom. boa, né? Muito boa. gente- Uhum. E a gente fica conectando negócio e tal, não sei o quê. Mas, enfim, Tá bem. estamos... Estamos gravando. Yeah. I'm not gonna lie, Dollar has gonna Yagi, her brain fried. Então estamos gravando o Paloma Mônica. Estamos gravando. Eu acho que eu tô até distante. Tu tá distante. Tu tá feliz com as coisas. Muito, momento. muito feliz com o meu momento. Fê Pandolfi, muito obrigado por estar aqui. A gente sempre começa agradecendo o tempo, porque os anos se passaram, né? E a gente vai percebendo que nada é mais precioso que o tempo. Então, te agradecer mesmo, do fundo do coração, por estar aqui, né, mamãe, né, com várias atribuições a mais do que já tinha. Então, obrigado pelo teu tempo por estar aqui com a gente mesmo. Eu que agradeço o convite, obrigada pelo espaço de vocês, também é muito importante para mim. Como uma das minhas missões é compartilhar histórias, né? Uhum. Então, todo o ambiente que tem pra gente poder conversar, trocar, para mim é muito importante. Então, obrigada pelo espaço de vocês, é um prazer estar aqui. E veio no lugar certo, né? Falar de história. A gente conta história, ela vai contar muito, a gente tá no ambiente certo. Tá tudo Temos certo. aqui o podcast de 7 horas que vamos fazer hoje. Paloma, muito obrigado pela tua presença também. Muito Não, legal ter aqui Eu hoje. me agradeço. Hoje Eu- o agradecimento vai pra mim. Pra quem não sabe, gente, e é assim, tá, Fê? É assim. A Combo acabou de sair de uma feijoada maior do ano, que foi domingo passado, e agora nós temos um congresso que para nós é uma novidade ainda, como agência de eventos, um congresso médico. Então tu pega e vira a Bem chave. Tenta. E, então, assim, e o congresso são 2 dias, tá? Então a gente tá numa loucura, aí desce aqui pra gravar, então por isso que eu falo, vou ter esse estado equilibrado mental, assim, a nossa CEO tá... Vamos que Sei vamos! que eu tinha Vamos que disfarçado. Agradecer também aos nossos patrocinadores, a Red Bull, que foi a primeira empresa, nessa pequena empresa, acreditou nessa loucura toda aqui. Então, muito obrigado a Red Bull. A Cadeiroide, aqui que já tecemos elogios, que vai ter um excelente corte aí, né? Maravilhoso. Então, vai E 100% natural, fluido. fluido. Né? Sentou aqui, se sentiu bem. Orgânico. Exatamente. Porque, Cada- na verdade, isso aqui deveria acontecer com todos os convidados. Porque toda vez que eu venho aqui, e eu já tô acostumada, eu tenho a mesma reação. Tipo assim, vai, é muito bom. Júnior e Miguel vão ter que providenciar uma cadeira para nossa CEO aqui, então. É verdade, com o meu nome. É, amei você é muito chique. Muito chique, né? Muito Também chique. acho. E Bebidas do Sul também, nossa parceira. Aliás, nós temos um presente aqui para começar. Pra Para ser nossa ser a convidada nossa autêntica. autêntica. Recebidos. Recebidos. Obrigada. Recebidos do nosso grande amigo. Só que, inclusive, hoje, não só agradecer a mim, mas agradecer a ele, que está fazendo 700 credenciais do dia pra noite. Ele é nosso fornecedor para tudo, Fê. Tudo que tu possa sonhar. Eu preciso de um foguete. Ele vai dar algum jeito. Olha aí, De repente ele não produz agora, mas vai dar um jeito. Tu viu? Apareceu o Vinhascast. Apareceu. Apareceu e deve ter um detalhe a mais aí, Fê. Dá uma olhada aí. Vamos ver do outro lado. É? Vamos ver se apareceu. Ai, que chique. Ah. Ai, como a gente é com coisas personalizadas. As pessoas se amam. Muito. Muito. Amei, amei, amei. Então, Fê, se tu quiser. Eu já deixo aqui. Eu não sei se tua dose de café é diária, né? Eu, como tenho dois É, guris. Já foi minha dose do Já dia. foi? Mas dá pra sei. botar uma aguinha aqui. Ah, Já. maravilhoso. Tá. Tem Quer água com, gás, sem, com ou sem gás? Fê? Pode ser 100 Sim. pra mim. Tu dá. Eu alcanço, Cuidado, tá, Paula. Fê? Porque Cuidado, falou. isso não faz parte dos meus skills. Aí, obrigada. Então, agradecer também a Bebidas do Sul, nossa empresa que com mais de 2.500 rótulos. Né? O que hoje tá arrasando de Espírito Santo, cara. É, o nosso editor Fugiu aqui. do dress Nosso code só- para aparecer no exatamente. Espírito O Santo. nosso sócio, editor e o pessoal da técnica que não vai gostar muito desse nosso branco. Que, aliás, Fê Pandolfi da ex-RBS já nos. Não, mas podia Errei. branco. Podia branco. Errei. Porque a nossa produtora amou, quando vai falar com os convidados, ela. Dá Sim, outra- olha só branco que não. Aí a Fê chegou, viu uns 2 apresentadores de branco. Eu disse,
Cara, Não, eu pensei, eu li errado. Eu li. Era o contrário. Era o inclusive. contrário, porque não acontece. Suprimir Ai. uma palavra, sei lá. e Academia Rafael Toro? Exatamente, Academia Rafael Toro de Finanças, vale super a pena olhar, não vou nem entrar muito, mas o Instagram mostra toda a metodologia incrível e não existe nada parecido como eles, então vale muito a pena dar uma olhadinha ali. Eu só vou chamar aqui, porque a gente tem mais um... Veio uma caixa aqui pra baixo. Que a gente tem mais, em algum momento vai chegar mais um presente. Mas a gente tá Mas, preparando. Alex, que hoje a gente tá, assim, Não, é uma assim. caixinha de surpresa nós somos hoje, pessoal, tanto para nós quanto para vocês. Fê, a gente sempre começa... A gente começa agora, faz há bastante tempo já. Quem que é a Fê hoje? Hoje. Perfeito. E aí depois, em algum momento, a gente vai te puxar pra, assim, tá, mas como é que foi chegando lá, como é que foi essas coisas e tal, não sei o que, enfim. Mas quem que é a Fê hoje? Perfeito. Hoje, especialmente nesse ano, é um ano de reposicionamento para mim, né? Então, já passei... Eu sou formada jornalista, isso para mim é muito importante, porque me dá base para todo o meu trabalho. Uhum. E especialista em marketing, então sou professora da SPM, de storytelling, de transmídia, no pós-graduação. Olha aí, a Legal. consultoria na veia. A gente usa esse podcast, pessoal, e a gente não esconde. Que a gente usa o podcast como consultoria também. Exatamente. E eu trabalho com tudo hoje que permeia a escrita. Eu sou escritora, e se eu pudesse viver exclusivamente da escrita, eu viveria, né? Mas a gente vive aqui, principalmente no Brasil, né? Num lugar que é muito difícil tu se bancar apenas como escritor. Até eu vi que passou por aqui o Carpinejar, enfim, né? Tivemos outras pessoas. E a gente escreve os livros, eu adoraria viver apenas de livro, mas é muito difícil ainda. Então, tudo que permeia a escrita envolve meu trabalho. Então, eu sou roteirista, né? Faço roteiro para vídeos, para webséries, para redes sociais. Trabalho com storytelling de reposicionamento de marca. Então, tô querendo mudar a maneira como eu conto minha história. Preciso repensar aqui qual a minha narrativa, qual o meu discurso. Legal. Então, tem a consultoria, que é a AFP, que eu faço esses trabalhos direcionados de roteiro, storytelling, enfim. Isso atende empresas também. Atendo empresas, Baita parceiro pro Estúdio Combo. Exato. Porque a gente recebe muita gente aqui que vem gravar no estúdio, porque sempre começou com uma brincadeira, porque no mínimo 1 ou 2 vezes por semana, como eu te falei naquela sala de reunião, a gente recebeu um pedido, vocês alugam? Eu disse, não, cara, se eu for alugar o negócio, que os meus sócios vão me matar, né? Então, assim, então, hoje em dia, o estúdio agora tá sendo lugar. Só que chega gente crua aqui, tipo assim, tá, eu tenho que gravar, eu quero ter um podcast, mas aí daqui a pouco eu não sei ter uma... roteirizar, exatamente. Não sei como conduzir uma entrevista, né? Como que eu conto uma história? Na base é muito simples, início, meio e fim, tá? Mas, às vezes, começar pelo fim, como a gente tá fazendo aqui, é mais interessante do que começar pelo início, faz mais sentido. Né? Então, são alguns truques que a gente vai aprendendo com o andar da carruagem, e que, para mim, hoje são a base do meu trabalho. Então, eu sempre são muitas frentes, eu sou uma geminiana, então ataco como professora, influencer, jornalista, escritora, roteirista, mas sempre que alguém me pergunta assim, tá, mas o que trabalho? Eu falo, alguma coisa que envolva a escrita, tu precisa, que envolva a contação de história, pode me chamar que eu vou te ajudar, né? E aí, claro, envolvendo marcas com esse viés de venda, de marketing, de conteúdo, né? Que é o que a gente chama, que a gente define. Irado, porque, na verdade... verdade... que pra mim já fiz um monte de link, um monte de coisa. Olha na minha cabeça, né? Coitada, sofrendo problemas que está. Mas eu tava pensando na apresentação comercial nossa. Cara, se tivesse alguém contando a história pensando em venda, faria muito sentido. Porque a nossa história é muito incrível. A história da feijoada... Óbvio, né? Eu sou uma pessoa super suspeita a falar, né? Eu vivo a feijoada. Mas eu sou muito apaixonada pela história dela. E aí, aquela história, eu acho que ela vende tanto, assim, porque toda vez que eu sento pra falar com alguém, e aí a pessoa fala, mas faz feijoada com samba, sabe? Porque eu venho da economia, né? Então, chegar pra alguém e falar que faz feijoada com samba é, tipo, louca. E aí, quando eu começo a contar a história, a pessoa fica, tipo assim, meu Deus, sabe? Que legal, preciso ir. E aí, tanto que hoje em dia meus colegas, todos de faculdade, vão, né? Então, tem todo esse apelo. Mas isso, eu não sei como transcrever essa emoção, talvez, a partir de escrita. Então, isso faz muito sentido. Não sei quantas marcas já são adeptas a pensar nisso, mas faz muito sentido. O storytelling, ele é um processo que ele é antigo, digamos, né?
mas que ele voltou muito forte agora, muito em função da pandemia também. As pessoas sentiram mais necessidade de contextualizar suas histórias, o seu conteúdo, não simplesmente aquela venda agressiva. Então, quando a gente usa o storytelling dentro de uma venda, ela é uma venda romantizada. Uhum. Né? Então, a gente sabe que ela não é uma venda direta. Por exemplo, a promoção do ingresso da feijoada com samba, assim, assado, ou o artista X que vai estar, que são gatilhos de venda. É a comunicação de marca. Então, eu tô agregando valor à minha marca, eu tô contando por que eu mereço o teu reconhecimento, a tua fidelização, até criando uma conexão para, digamos, eu fiz uma coisa que não foi muito legal. Em festa acontecem muitos imprevistos, por exemplo. Mas as pessoas já são tão clientes de vocês, já estão tão conectados com a história, que eles não vão deixar de ir no próximo. Porque todas as minhas experiências e toda a história que eu conheço desse evento é positiva. Então, no próximo, eu possivelmente vou dar mais uma chance, né? E aí, vai chegar lá e vai estar tudo certo. Que é o que não acontece com quem não tem histórias bem amarradas, né, nas suas empresas. Então, às vezes, a gente pensa história... contar uma historinha... Não, um evento é uma história, né? Então, exatamente. Desde o momento que vocês começam a pensar em equipe, o momento que vocês começam a divulgar... Tá, mas por que isso faz sentido? Por que a gente vai ter tal atração? Sim. Por que é uma feijoada com samba, né? Como se agrega isso? A gente sabe historicamente que isso se agrega, né? São valores brasileiros bem importantes. Então, tudo isso são conexões que fazem parte da história, né? E para o storytelling, a gente pega esses gatilhos, organiza, monta esses gatilhos, não, essas informações, e traz isso num contexto mais romântico, mas que cria esse comunicação, valor de marca. Uma vez eu fui, de curioso, assim, eu fui ler eu não lembro se foi um curso, não sei de onde que veio o insight, mas a pessoa estava explicando o porquê do storytelling, né? Por que voltou, né? Assim, só lembra que lá no passado, a fala vem antes da escrita. Então, tu só passava a cultura, não tinha, depois de abordar o livro, não tinha uma bíblia, não tinha um livro, eram histórias... lembro, olha só que louco, agora que são as histórias em volta do fogo. Márcio Calágio, Índio, Beijo 20/9, as histórias eram passadas em volta do fogo, né? Então, assim, a escrita vem depois. Então, não tinha como tu passar conhecimento, ler aí. Tinha que sentar aqui, ouve a minha história, pra tu repassar pros próximos, e não sei. Então, o storytelling vem aí começa toda a história da história. Exatamente. Agora, grávida, exatamente isso, né? Primeiro, meu filho vai falar... Sim. Primeiro ele vai se comunicar, não vai falar, né? Aí ele já se comunica comigo hoje, né? Já sinto ele se mexendo quando ele tá incomodado, quando toca uma música. Eu já tô com quase 6 meses, então já tem uma... Mas imagina, depois ele vai encontrar elementos para contar a história dele, né? Tu que é pai, eu imagino que observe isso. E depois que ele vai conseguir achar a fala dele, né? Mas é isso exatamente. Eu me lembro que no primeiro... Eu dou aula na SPM hoje, eu dei aula em outra instituição antes. E eu comecei a dar aula na SPM exatamente quando começou a pandemia. Então, a minha turma começaria 20 de março, imagina, começou a pandemia. 14. E aí, já começou online. Eu falei, eu tava super empolgada. Na SPM, sim. que legal, né? Aquela coisa. É mais uma que ia estourar. Exatamente. Aí eu preparada, isso. nossa, isso vai ser muito legal e tal, né? Envolvida, né? Até empolgadíssima com o desafio. E aí, muda tudo. Eu mal usava Zoom na minha vida, sabe? Não sei se já tinha feito algum... é engraçado isso, né? Porque agora tá totalmente na nossa vida, mas muita gente não... Como a gente tem conhecimento hoje, não usava ainda. Era até, tipo assim... assim... Tu não queria dar muita atenção, tu marcava uma reunião online e a pessoa já sabe, online já sabe. Vai dar pra sair, não vai dar certo. Inclusive, né, enfim, mas eu fiz autoescola online antes da pandemia. E, tipo, eu não fiz, no caso. Né? Isso explica muita coisa. Pois é. Com toda certeza. Não, peraí. A autoescola online é um desafio, né? Muito. Não, mas eu fiz... É o teórico, óbvio. O teórico era online. Até hoje eu não sei várias coisas. Explica também muitas coisas. Mas... Um beijo, Mal. Paciência. Marido da... mas ele beijo, é um aventureiro, né? Porque ele é um... eu não vou falar aqui. Não, ele tá... Jesus Cristo. Ai, gente. Coitadinho. Mas, enfim, contextualizando, eu cheguei para dar primeiro dia de aula empolgados. E mudou. A minha disciplina que eu dava antes não era storytelling exatamente. Era mais voltado para o marketing de conteúdo. E aí, eu cheguei... O primeiro aluno que abriu a câmera e tal,
naquela época todos com a câmera aberta, depois todos com a fechada, mas agora, naquela época todos abertos. E ele falou assim, por acaso o storytelling não saiu de moda? E pra mim foi um baque, assim, começou já com aquela pergunta. E aí eu refleti um pouco, falei, não, contar histórias é o hábito mais antigo da humanidade, o que muda são os meios. Mas eu não consigo imaginar uma maneira que storytelling ou a contação de histórias vai sair de moda. Porque é a maneira que a gente cria conexão e o nosso principal portal é a nossa linguagem. Independente de qual seja a linguagem, né? Então, é a questão de adaptação para os meios, para o momento, para o lugar onde a gente está hoje. Mas eu não vejo como algo que começou historicamente lá atrás, ao redor do fogo, pintando nas paredes, vai sair de moda porque é a nossa essência. É como a gente quer conexão. É viver em comunidade, né? E viver comunidade e se comunicar, né? Convivência. Não, e eu acho que o próprio podcast, ele afirma muito isso de criar conexão, porque é uma relação se constrói aqui totalmente diferente do que se eu te conhecesse só pela consultoria. Porque a gente conta a história, então tu vai saber a minha, eu vou saber mais da tua, e isso realmente era uma conexão muito única, assim, e isso é com todos os convidados. Então, realmente, eu acho que o storytelling nunca vai sair. Contar histórias e ouvir histórias, eu acho que é disso que a gente vive, assim, sabe? É o que nos mantém. Porque, assim, várias vezes, que nem por exemplo agora, nós temos um congresso daqui a 48 horas. Se não fosse muito importante o podcast, e o podcast para nós ele é um meio, né? É um meio de conhecer gente, é um meio de realmente conhecer pessoas. E se tornou muito forte isso para nós, né? Assim, e não tinha esse objetivo. O objetivo principal era passar conhecimento. Tipo assim, para as pessoas que estavam em meio à pandemia, né, muita gente do setor de eventos não estava fazendo nada. Disse, cara, vamos ouvir alguém, porque daqui a pouco... sempre o mesmo exemplo. É o livro de 600 páginas que ficou um parágrafo, é o podcast de 5 horas que ficou uma fala, mas é isso. Então, assim, a gente mantém essa cultura de continuar gravando, continuar falando com pessoas, continuar trazendo mais conhecimento para nós e para quem nos assiste. E várias vezes a gente se questiona, porque a gente sabe que o brasileiro não tem paciência nem para ler e muito menos para ver um podcast de 5 horas. Mas tem episódios aqui que se long. Mas quem sabe a gente edita. Não. Porque a gente não tá atrás... vocês querem ser o flow? Óbvio que queremos, né? Sempre. Mas não através do se adaptar para chegar lá. Não, se um dia chegarmos, que legal, mas a gente não tem essa não é ambição a palavra, mas é essa determinação de chegar lá através de, não, então agora é vídeo de 20 minutos, não faz de 20 minutos. Então, é que nem ontem eu fui numa série de palestras. Pessoas muito foda. Aí em palestra de 20 minutos. Tu vê os caras afobados. O cara veio da África. Aí botaram o cara no palco pra falar 20 minutos. Coitado do cara. Coitado. Sabe? O cara tinha um monte de história pra contar, um monte de negócio. E, cara, 20 minutos... A gente mal consegue fazer as brincadeiras. É verdade. Mal consegue descontrair. Não tem espaço pra... Não tem brecha. consegue se apresentar, né? Você imagina apresentar um conteúdo e tal, porque a primeira coisa é fazer uma prova social, né? Vou dizer tudo que eu sei pra daí falar sobre o assunto. Cara, só pra me apresentar, eu já me perdi, já era, já acabou. Segue em frente. Ô, Fê, sobre uma coisa que me interessa muito. Livros. Como é que é escrever um livro? E aí, depois do como é... E eu acho também falar sobre tudo, né? Tipo assim, se foi tu que escreveu, se usou a ajuda de alguém, como é que é, porque eu descobri há muito pouco tempo que existem essas pessoas que tu vai contando a história, e aí as pessoas vão organizando para ti as ideias ali, e sai, o livro é teu, mas alguém que organizou para ti. Inclusive, faço esse serviço, sou ghostwriter. Eu também sou. Sou ghostwriter, então se precisar. Olha aí, muita coisa. Aí, viu só? Spoiler, aqui, spoiler. Como é que é o processo e como é que é a coragem de escrever um livro? E aí eu vou te ajudar, Fê, porque na história de viver de livros, eu não sou formado em nada, tá? E por uma vergonha muito grande, porque como eu tenho 42 anos, na minha época de 20 e poucos, era uma vergonha não ser formado. Sim. Né? Tipo assim, meu Deus, eu não me achava certo sentar nas mesas de pessoas formadas que eu não ia ter assunto. Até o momento que eu descobri que tudo que se... Depois o cara descobre o que é ser formado. Mas que eu acho muito importante, tá? Só para não... Eu acho que a faculdade... Estar na faculdade é muito importante socialmente. Mas a gente vive outro momento, mas eu acho que, assim, até assim, pro guri, que eu posso falar, que é o guri de 18 anos, para sair do colégio e ir pra faculdade, ele é um processo de maturação muito importante.
Que ele pode matar a aula, É ele o pode ir para primeiro uma azar, ele passo, pode... né? Eu acho que faz parte do processo. Fora o conhecimento. Mas como é que é o processo de escrever? E aí eu comecei a ler os livros. Aí eu disse, opa, eu posso falar com a Fê sobre storytelling, não porque eu fiz a faculdade, porque eu li 2, 3 livros sobre aquilo. Claro, não vou estar tão profundo talvez, mas eu consigo falar sobre, né? Porque eu li. Mas fora isso, então eu tento empurrar muito que a galera entenda o poder do livro. Como é que é escrever um livro? Então, era uma dos meus grandes objetivos de vida era escrever o livro. Porque o que acontece, assim como tu teve na tua trajetória a questão de, não se formou, né, mas buscou uma formação própria através do teu estudo pessoal, eu fui para o jornalismo porque eu gostava muito de ler e escrever e porque era o único caminho que se apresentava. Porque não existe uma faculdade de escritores, né, no Brasil. Então, como que eu vou ficar mais perto de fazer aquilo que eu gostaria, sendo que eu tenho que fazer uma faculdade? Porque tem essa questão, essa cobrança da sociedade. Vou para o jornalismo, né? E foi muito importante, porque realmente aprendi técnicas muito boas e fiz contatos e entrei para 0 Hora, para o Grupo RBS. Então, pratiquei, né, por muito tempo. Mas isso sempre estava em mim, assim, na verdade, eu gostaria era de escrever, não é exatamente entrevistar, eu adoro entrevistar, mas fazer uma cobertura, digamos assim. Eu vejo agora as pessoas fazendo cobertura de guerra, enfim, todos os jornalistas que são pé no barro, que eu admiro muito, mas não era algo que era natural, totalmente natural meu, né? Eu não me sentia à vontade nessa posição. E vinha da escrita. E aí, quando eu saí do Grupo RBS, eu saí da 0 Hora, eu saí... Eu tinha 29 anos, era muito jovem ainda. Todo mundo pensou, tá louca, né? Tá no auge da carreira, eu era colunista, assumi a coluna com 25 anos. Conta um pouquinho assim, do que é ser... colunista. Eu mais ou menos entendo, mas pra galera, até os jovens que nos assistem, né? Entender o que é ser um colunista da 0 Hora, né? Então, ser o colunista da 0 Hora hoje é um lugar de muito prestígio e status, porque os colunistas, eles têm autoridade, eles são as únicas pessoas, né, digamos, dentro de um jornal, os colunistas e os cronistas, que têm autoridade para dar opinião. Então, o jornalista, ele tem que ser imparcial. Então, quando eu vou fazer uma... Deveria ser imparcial, exatamente. São tempos difíceis para o jornalismo. Mas ele deveria ser imparcial. Esse é o nosso treinamento. Então, tu vai contar uma história pelos dois lados. Sim, vai contar a história. O colunista e o cronista, eles são... o articulista, enfim, eles são chamados para dar opinião. Então, eles podem ter uma posição bem clara. Se a gente fala de política, eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou extrema, né? Não tem problema. Normalmente, o jornal, se ele é um jornal imparcial, ele vai... Se ele não tem lado assumido, ele vai pegar dos dois lados. Vai pegar um de cada. Grêmio e Inter. Vai pegar um gremista. Grêmio e Inter é um ótimo exemplo. Então, a gente sabe que os repórteres de esporte, nenhum pode se posicionar. Mas os colunistas, os cronistas, eles podem, né? Então, a gente sabe lá que o Potter é do Inter, enfim, né? Tem as suas preferências. Ou que o Santana era do Grêmio, obviamente. E... Então, eu assumi a coluna social. Isso é uma coisa à parte, porque é algo muito forte no Rio Grande do Sul, né? Se a gente for subir, um pouquinho mais, isso já não existe. Gestão de ego maravilhosa. Exatamente, já não existe. Que eu falei do nomezinho aqui. É uma coisa que a gente adora. Então, ninguém faz jornalismo para ser colunista social. Isso tem que deixar muito claro. Né? A gente faz jornalismo para escrever, para trabalhar numa área específica, fazer reportagem. Porque a coluna social é tu selecionar fotos de pessoas, dar notinhas e contar dos eventos da cidade, né? Dos acontecimentos. Tem essa questão do ego, do atender a 58 assessoras de imprensa querendo a fotinho do seu contratante. Ainda que na minha época não tinha um WhatsApp, gente. Graças a Deus, tinha e-mail. É verdade. Era e-mail e o telefone da redação tocando o tempo inteiro, né? Mas era uma loucura. Eu chegava para trabalhar minha mesa assim, ó, cheia de presente, de coisa, de mimos. Você é uma pessoa extremamente mimada. Convite para tudo em primeira mão. Então, se eu na época, digamos, se eu ligasse pro Vinho e dissesse, quero ir hoje, tá esgotada a feijoada, quero ir.
Ele ia dar um jeito, Uhum. né? Porque faz sentido pra ele. É importante que é um relacionamento importante, né? E eu acho que isso que é o mais legal da nossa conversa aqui, Fê. A gente fala o que tem que falar, É. sabe assim? E é exatamente isso. Como é que o cara vai... Por Não. mais opinião É que tu importante possa pra qualquer ter... empresa. Ah, o grupo RBS que acha... É. Mas quando... O que eu mais gosto de ver é o cara assim, dá pau, porque é RBS, que é ligada com fulano, que não sei o quê. Aí quando aparece o seu negócio, é o primeiro da Exato. print e botar no Instagram. Mãe, tô na Globo. Eu acho Cara... isso muito, até hoje eu falo. É porque eu sou suspeita, porque como eu sou filha da RBS, Uhum. eu tenho um carinho por eles muito. Eu ainda sou influenciadora do grupo, eles podem me comercializar em projetos. Então, eu tenho um carinho, que eu vejo exatamente isso. As pessoas estão sempre questionando. Aham. Mas estão sempre mandando a sua pautinha ali pra ver se emplaca. E quando sai, sair, né? Claro. Então, a coluna social tinha isso. E eu assumi a coluna com 25 anos. Muito jovem. Eu fui a colunista mais jovem, eu acho, da Zero Hora. Então, tu imagina uma menina, né, / mulher com 25 anos. E tu tava onde daí, Fê? Aonde tu tava na RBS antes de Eu assumir? fiquei como assistente 2 anos das duas colunistas anteriores. Aí tu já tinha, pelo menos... Já tinha o principal, que eram os contatos e o relacionamento. Isso precisava muito. Uhum. E essa história até é interessante de contar, porque eu queria, o meu sonho era trabalhar na revista Dona, né? E aí, queria muito, vivia lá ao redor da Mari Calil, que era editora, porque aí eram reportagens maiores, de escrita de comportamento, celebridades, enfim, coisas que eu gostava. Tava ali sempre na volta dela, e ela deixava eu escrever uma pauta, daí eu escrevia, mandava, daí ela publicava, era sempre assim, né? Conta, só Fê, desculpa te interromper tanto, mas é assim, Imagina. porque pra mim o que é o mais importante é o como, né? Como, quando e por quê, assim. Eu ficava na volta da Mari Calil. Sim. Porque as pessoas, é difícil de explicar isso. Tipo assim, ganha mais quem produz mais, ponto, acabou. Então assim... No meu caso, foi assim. Mas é que infelizmente a gente tem que falar, Tá. né? E aí, por isso, as histórias que a gente vê... Como é que foi ficar na volta, porque não era a tua pauta, vamos dizer assim, mas Sim. ficar na volta da editora a qual tu queria entrar ali, né? E aí... Essa história é bem interessante. Depois a gente volta no livro. Eu vou voltar, então, como eu entrei na RBS. Vai voltando. Porque eu acho que o primeiro ponto legal é, eu entrei na RBS, era muito difícil entrar na RBS como estudante naquela época. Põe o livro ali, o pessoal, justo ali o livro ficar na frente da Fê, por favor. Bom, era muito difícil entrar no grupo RBS na época, porque, imagina, eu me formei em 2010, a gente pode pensar que o Instagram foi criado em 2010, Uhum. né? Então, a gente não tinha cadeiras de mídias sociais, a gente tem um professor maravilhoso, o Pazzi, que até hoje é uma referência em tecnologia, enfim, que era o nosso professor mais voltado para o digital, para o jornalismo digital, que a gente chamava. Mas todos os alunos, interessante, a maioria dos alunos não estava conectado com isso. A gente queria ir para a redação, a gente queria ser repórter. Sim. Isso não era algo que a gente vislumbrava. Não era nenhuma possibilidade. Não era uma Parecia que não ia possibilidade. virar... Então, era ou tu ia para uma redação, ou tu ia para uma assessoria de imprensa. Eram os dois caminhos mais óbvios, né? Ou trabalhar dentro de uma empresa numa comunicação. E eu queria ser jornalista, então começa a busca. Bom, gente, pra gente conseguir uma vaga de estudante naquela época, era o auditório inteiro da SPM fazendo uma prova para 1, 2 vagas. Então, eu fiz 6 provas para entrar, eu me lembro que foram 6. E às vezes, eu reprovava na última, não passava na dinâmica de grupo. Era aquelas seleções, assim. Cara, eu fiz uma Tudo. da Cicred, que eu acho que tinha, sei lá, umas 6, 7 etapas. E daí, no fim, quando eu fui aprovada, eu já tinha entrado dentro da empresa. Essa é boa. Demorou 3 meses pra me fazer o negócio. Não, era assim, ó. Era um horror. Tu chegava lá, tá, agora vai. Já cheguei até aqui, tá. Batia ali na porta, não dava. E aí, abriu uma vaga na casa de praia da RBS, que não sei se existe mais, em Capão da Canoa. E aí, tinha que se mudar pra lá, ficar 3 meses em Capão, os estudantes, e tinha que ter uma série de coisas. Por exemplo, tu tinha que ter onde ficar. Eram algumas coisas que já selecionavam. E foi assim que eu consegui, porque aí diminuiu esse grupo. Uhum. E aí, foi assim que eu entrei com uma pessoa que me recrutou e tal, e foi meu primeiro contato. Era um freela na época. E aí, com isso, eu consegui fazer os contatos ali dentro, conhecer pessoas, as equipes. E em seguida, um professor meu, eu ainda não estava formada, me indicou. Ligaram para ele pedindo indicação de um estudante para 0 Hora. 0 Hora não contratava estagiário, eram todos assistentes. Acho que ainda é assim. E ele me indicou, né? Então, isso também é importante. Relacionamento lá dentro, eu já estava fazendo o meu melhor, né?
E foi assim que eu entrei. Só que tu entra para redação, eram 200 pessoas na época, 250 pessoas, jornalistas, mais tudo o entorno, né? Todo o entorno. E aí tu precisa ser promovido a repórter. Essa é a missão. Porque senão tu vai se formar repórter e aí tu não pode mais ser mantido como assistente, mas tu vai acabar sendo desligado. E aí começa essa corrida para se manter repórter. E aí, gente, eu fazia de tudo que vocês... Mas isso que o Vinhas falou. Eu fazia de tudo. Naquela época, podia fazer isso, tá? Hoje não pode mais. Mas, enfim, eu batia o ponto, voltava, né? Então, voltava, ficava de tarde. O que tem para fazer aí na editoria? Aí, ia para a editoria de geral, que era um amplo, fazia tudo ali. Tinha uma força-tarefa no esporte de alguma coisa. Nem entendo nada de esporte. Eu ia. Força-tarefa de política de eleições. Eu ia. Força-tarefa de Paul McCartney, quando ele veio aqui. Também fui. Então, tudo que tinha de força-tarefa e que possibilitasse eu entrar mais perto das editorias, eu estava sempre envolvida. E aí, quando surgiu a vaga de repórter, era para ser assistente de colunista social. Na época era Claudia Iosp. E aí, pouca gente queria, que é uma coisa bem específica. E eu falei, não, eu quero, vamos lá. Né, eu estava já me formando e tudo. Acho que eu já estava formada, inclusive. E eu trabalhava na madrugada, na época, das 2 da manhã às 8 da manhã, no plantão. E aí eu falei, não, tô dentro. E aí foi assim que eu entrei para esse mundo. Só que sempre visando a reportagem. É que esse detalhe, né? Tipo assim, das 2 às 8. Das 2 às 8. Já é uma outra, tipo assim, estar disponível, tipo, não é disponível, com a cabeça, tá, vou passar por aqui também. Não, essa experiência da madrugada é uma experiência da minha vida, assim, porque eu chegava lá, às 1h30 da manhã, o carro da 0 Hora me buscava em casa e me levava pra redação. E era eu, um repórter responsável, porque eu ainda era assistente, e a telefonista. Toda a redação apagada, só a nossa mesa, como aqui, assim, com uma luz em cima, nada funcionando, bar, nada. A gente tinha que ir pro posto ali comprar cafezinho e tal. E algumas pessoas na Gaúcha, que era no andar de baixo, e tinha o repórter plantonista na TV. Essa era a nossa equipe. E o que eu fazia, basicamente, a noite inteira era a ronda policial. O que é isso? Ligar para todas as PRE, PRF, todas as delegacias mais importantes e ver se tem alguma ocorrência. Então, tu liga de hora em hora e pergunta, tem alguma ocorrência? Tem um acidente em tal lugar. Tem um... Sim, porque não existia Twitter, né? Naquela época. Porque hoje em dia, eu quero ver um negócio... Exatamente. Grupo no WhatsApp. Exatamente. Mas o Twitter tem aquele milhões de... Pois essa minha função deve ter sido exterminada, até bem pensado. Grupo no WhatsApp. É verdade, nem agora eu tava falando, jamais jogar ali... E se pegava coisas interessantes, assim, né? Matérias importantes, por exemplo... Tá, e tu tinha que sair pra rua daí? Tá, deu o rolo. Não. Daí é a questão, né? A pessoa não é a parte legal. Aí não. Deu o rolo, tu aciona o repórter. Tá. Aí aciona o repórter e aí o repórter vai pra campo. Né? Então era simplesmente tu fica ali, ou faz umas notinhas pequenininhas, ou ele vai te passar por. Tu vai escrever ali, passa tudo por revisão. Então, ainda como assistente, não tinha essa autoridade, né? Sim. Acontecia assim, não tem quem mandar, tá? Vai. Aventura, aí era aventura. Daí, meu Deus, hoje eu fui a campo. E aí eu fiquei esses 2 meses. Lá no meio, meu Deus, eu tô em campo. Era muito doido. Quando começava a chegar as pessoas às 6 da manhã, às 7, era o horário que a gente tava saindo e, assim, muito louco, pilhado no final do expediente. Assim, já tinha tomado balde de café e Red Bull e tudo mais. Red Bull, inclusive, era meu companheiro. E aí, chegava em casa querendo comer arroz e feijão às 8 da manhã. Sim. E realmente, assim, era da refeição. Uma fase muito louca. Mas aí surgiu essa opção de ser assistente colunista. E aí, eu migrei a uma maneira grande, assim, uma mudança do 8 para 80, né? Porque eu tava fazendo ronda policial, e aí, quando veio, eu tava ali na coluna social, como assistente da Cláudia, né? Aprendendo a fazer blog, na época. E aí, sim, fiquei 2 anos como assistente. A Cláudia saiu, entrou a Milena, que foi a próxima colunista, tava sempre ali. E, como eu falei, de olho na Revista Dona. Então, eu tava sempre ali. Tá, mas eu gostaria de trabalhar aqui na Revista Dona, fazendo comportamento, conteúdo feminino. Eu olhava a vida das gurias, a rotina, achava o máximo. E a Mari Calil, que era a editora, ela era bem fechada, assim. Não era uma pessoa de fácil acesso. Mas a gente sentava meio perto, aí eu chegava ali, daí olha, eu tive uma ideia, aí tu tem que sugerir,
né? Então, eu tive essa ideia de fazer tal pauta. Não dá pra ficar esperando. Tu não pode... se tiver uma pauta, me manda. Uhum. Na verdade, tu tem que chegar com uma ideia boa. Sim, tu tinha que chegar com Vender a noção do pauta, problema. que a gente chama. Sim. Então, diz assim, olha só, tem uma tendência... Eu até não sei se não foi tu que me ajudou, né? Acho que foi uma das primeiras matérias que eu fiz pro Dona, que eu entrevistei a Anitta. Foi a primeira entrevista da Anitta aqui. Ela tinha feito o Prepara, e era sucesso, enfim. E aí eu apresentei pra Mari, falei, olha essa guria aqui. Daí eu mostrei o clipe, é uma coisa diferente. Eu falei, ela é uma coisa que é uma tendência bem americana, ela tá no ritmo das artistas americanas. E ela tá vindo pra cá pra tocar numa... não, acho que ela ia tocar em alguma balada. Uma balada pequena, assim. Não era uma casa noturna. E aí eu disse assim, eu poderia tentar uma entrevista com ela, o que tu acha? Ela olhou, eu me lembro que ela olhou, é diferente. Aí a pessoa tem que ter o tino também, né? Realmente, essa guria tem alguma coisa diferente. Eu falei, eu posso conseguir o contato dela e posso tentar falar. E foi capa do Dona, da Anitta. Com a primeira vez que ela veio para Porto Alegre, há muito tempo atrás, lá, como Prepara ainda. E foi bem legal, assim, bem bacana. E aí, comecei a criar contatos ali. Quando finalmente abri uma vaga no Dona, eu entrei. Estava 4 meses ali, como editora online, cuidando do site. A colunista pediu demissão. E aí, eles me chamaram para ficar como suplente. Eles não me ofereceram a vaga. Enquanto a gente resolve aqui quem vai ser a próxima colunista, a gente precisa que tu fique. E eu falo, puxa vida, 4 meses, né? Eu falei, tá, vamos lá, né? Não tem o que fazer, vamos lá. E eu vou como suplente ali, fico ali enquanto eles resolviam quem ia ser a próxima colunista. Ia ser um período de 1 mês, eles já estavam em negociação com uma pessoa. E nesse meio tempo, a Gisele Bündchen veio pra cá, pra batizar a afilhada dela. Era a primeira vez que ela vinha com a Mas só filhinha. pega a gente tranquila, assim, Eu só... tinha bons relacionamentos. Esse é o grande segredo. E esse foi o que eu aprendi. Porque ela veio pra cá e uma fonte me ligou e disse, eu tô tentando falar com as gurias da revista Dona, elas não estão me atendendo. E eu liguei pra ti. Eu falei, não tô no Dona nesse momento, tô na coluna. Mas eu posso... Intermediar. eu posso ir. Não pode falar pra ninguém, porque eles não recebem imprensa, vai ser tal hora, em tal igreja. Eu falei, tu garante que ela vai estar lá? Garanto, vai estar lá. Beleza. Aí, liguei pra chefona. Tu consegue me disponibilizar um fotógrafo, um carro? Olha, domingo de manhã, não sei o que e tal. Eu falei, vamos lá, por favor, me disponibiliza, eu tenho certeza, ela vai estar aí, ela tá aí. E não tinha nada que comprovasse. E aí, a gente foi, eu e o repórter, estacionamos meio de tocaia ali, esperando, e nada da Gisele aparecer. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É agora que minha carreira se enterra. Mobilizei a redação inteira e nada dessa mulher aparecer. Aí o fotógrafo já de cara comigo. O que essa piá aí me fez vir aqui domingo de manhã, né? O querido Carlos Macedo também, um abraço pra ele. E aí, eu me lembro que o fotógrafo estava até meio dormindo no carro, assim, quando veio aquele monte de carro preto, assim. E eu falei, meu Deus, Macedo, é ela. E ele já desceu com a câmera e foto. E daí já vieram as seguranças, tudo e tal. Só que eles não pediram pra gente apagar. Porque senão, se eles pedissem o cartão, tudo, aí a gente tava ferrado. É um momento família e tal. E, enfim, eu não consegui falar com ela, mas a gente faz uma coisa que é a matéria de observação. Então, tu observa todo o momento, enfim. E aí, no outro dia, eu tava na capa da 0 Hora, Gisele Bündchen, na capital, a primeira vez com a filha e tal. E aí, ela me chamou e disse assim, o que a gente precisa nessa posição é alguém que tenha fonte. São os contatos. E isso acho que tu provou que tem, então a gente quer redirecionar a vaga e oferecer para ti. E ela deixou muito claro, a gente está oferecendo para uma pessoa, não para um nome. Porque essa vaga é sempre para um nome. E é a primeira vez que a gente está direcionando para uma pessoa, porque tu ainda... não era ninguém na fila do pão, né? Eu vim de Passo Fundo, não conhecia ninguém em Porto Alegre, eu era assistente ali. E aí ela disse, a gente está oferecendo pela primeira vez para uma pessoa. Então, a coluna não tinha o meu nome. Então, o Vinhas vai lembrar, a rede social. É a primeira vez que a coluna não era o nome da colunista. Era Rede Social por Fernanda Pandolfi. Esse nome foi eu criei genial também, né? E aí ela disse, eu poderia até aumentar a equipe, porque o meu salário era menor do que as colunistas normalmente, né? Quantas pessoas tu precisa e tal, vamos montar a equipe. E aí foi assim que eu assumi a coluna, e foram 3 anos longos e muito legais de experiência. Mas foi uma construção, exatamente, né? Como que eu cheguei ali com 25 anos,
é toda uma construção que vinha desde a da minha universidade, né? Desde o meu curso. E dessa insistência, né? Insistência e contatos. Isso é algo que eu aprendi com a coluna também. Todos os relacionamentos ali, eu estava colunista social, eu não sou uma colunista social, eu estava naquele momento. E todos os relacionamentos ali para mim eram muito válidos. Então, eu recebia muitos e-mails por semana, mas tinha um dia que eu parava e respondia a todos. Então, essa manhã eu vou responder a todo mundo com não, obrigada, sim, gostei, ficar para a próxima, isso não faz sentido por tal. Eu fazia questão de responder as pessoas, de atender o telefone, se eu não estava num horário de fechamento de coluna e tal, que foi o que... É graças a isso que hoje eu estou aqui ainda com tantos contatos e, né, com tantas pessoas que confiam no meu trabalho, porque isso importa, né? A atenção que a gente dá para as pessoas, o retorno, a conversa, principalmente quando tu tá numa posição de poder que não, a estrela não era minha, né? Era do lugar, era da RBS. Então, isso a gente tem que estar muito consciente, assim. Então, essa foi a jornada. E são raras, tem vários insights aí, né, Fê? E são raras as pessoas... A gente vê muito isso, porque a gente mexe... Eu aprendi isso muito cedo, com um cara que já faleceu. E era uma casa de pagode, Café Moinhos. E eu era gerente de marketing de lá. Antes do da Farms ainda. Não era o lugar mais legal do mundo, mas era o lugar que eu tava naquele momento. E eu sabia que... O primeiro insight que eu tive te ouvindo é esse, assim. Eu nunca soube direito, tu quer ser o dia dono do barum, dono da feijoada? Não. Eu quero ser alguém do entretenimento. Alguém legal, quero me destacar e tal. E eu acho que é a mesma coisa pra ti, assim. Eu vou me destacar aqui. Se é aqui, se é nessa coluna, se é na outra, eu ainda não entendi. Mas eu vou lá. Então, saber aonde quer chegar, tu vai construindo isso. Cara, se eu vou carregar quadro, se eu vou carregar mesa, se eu vou escrever para futebol hoje, vou escrever para Blazer amanhã e vou escrever para como monta um estúdio de podcast no outro dia, eu vou me virar e vou dar jeito nisso. E a outra... Eu perdi o outro insight que eu tinha aqui, mas quando a gente fala, né? Assim, tenha claro onde tu quer chegar. Não é exatamente eu quero ser a escritora do livro Quem é na Estrada. Não, eu gosto de escrever. Então eu vou traçar o meu caminho para escrever. E eu ia complementar desse negócio de quando eu nunca soube onde eu queria chegar. Eu acho que talvez a Fê tenha um pouco mais clara onde ela queria chegar, mas eu sempre acreditei que tudo que eu fazia era sempre uma vantagem a mais para onde eu ia chegar. Então, tipo, o peso que hoje em dia eu escuto muitas pessoas falando, tipo assim, cara, mas o meu horário é até às 6. Mas não era sobre isso. Em nenhum momento eu nem lembrava que existia horário. Eu só pensava, tipo assim, cara, mas isso me aproxima ainda mais de onde eu quero chegar. E aí eu acho que muda a perspectiva, assim, né? Eu nunca tava fazendo nada pra ninguém. Eu nunca trabalhei pra Combo, eu nunca trabalhei pros outros lugares que eu trabalhei. Eu sempre trabalhei pra mim. E aí, tipo assim, é uma virada de chave quando tu se dá conta que tudo que tu aprende no dia a dia tu vai usar a teu favor e ele se torna uma vantagem competitiva com alguém que tá num cargo do teu lado e não vai saber fazer. E quando tu tem esses insights, tipo assim, tá cuidando quando tu respondia as pessoas, quando tu dá bom dia pro motorista, quando dá bom dia pro segurança, quando tu trata bem as pessoas, tu tá criando o teu nome. Exatamente. Eu tava conversando agora com o nosso gerente geral ali, que é mais uma das minhas crias operacionais que eu falo, né? A gente tá falando de grana, sobre eventos e tal, não sei o que. Eu disse, fica tranquilo. Se um dia eu precisar da tua ajuda, eu vou te pedir, porque eu sei que eu posso te pedir. Mas as empresas estão bem, graças a Deus, tá tudo certo, isso aqui. Nós vamos fazer, tu vai fazer mais trabalho, tu ganha mais dinheiro. É uma compensação. Se eu vou te exigir outras coisas que tu não fazia, eu vou te pagar mais. Se algum dia for fazer algum evento que a gente vai criar a mesa com energético e é o primeiro... Cara, de repente eu vou te dizer, não consigo pagar o cachê que eu te pago na feijoada, vamos dar uma reduzida aqui e tal. Eu sei que eu posso te fazer isso, mas enquanto tu for justo e cuidar do teu nome, né, lembrar que eu posso ganhar um dinheiro rápido aqui, né? Não, me dá uns livros aqui, que daí eu já vendo pros guri pela metade da empresa. Tá, mas é esse dinheiro. Cara, quando der, a gente vai se encontrar, e um dia eu disse, Fê, tô construindo eu tô indo agora, semana que vem, tô indo pro noroeste do estado, uma palestra. Fê, vamos fazer uma palestra foda. Eu tenho uma história pra contar que me ajuda. Não, Vince, já me enrolou com os livros ali. Até faço pra ti, mas me faz um pix de 5 mil aqui. Sim, exatamente. Pra gente começar a falar. Porque eu nem vou te ouvir agora, porque eu te dei livro, tu tá vendendo os livros. Eu falei assim, não, né? Com aquela história bonita que tu quer incentivar a leitura, mas tá vendendo meus livros. Exatamente. Né? Então, assim,
É difícil ter que falar sobre isso, mas a gente tem que falar, porque tem que ser... A ética importa. Muito, né? E é muito difícil, né, se corromper, assim. E vocês têm posição de poder Lembrei. também. Exatamente, posição de poder, isso que eu ia falar. É muito fácil se corromper. Imagina, eu recebia, assim, propostas de presentes, de coisas, e aí a ética pega muito em cima lá na RBS. Nem sempre é possível controlar, porque depende do caráter da pessoa. Uhum. Então, às vezes, em vagas de poder, a gente precisa de pessoas de caráter, né? Eu acho que é isso, é o mais importante. Vamos voltar. 18 casinhas, como é que escrever um livro? Vai ter que esperar pra voltar dizendo 19ª. Mas é que eu só queria falar, por último, que a Fê fala muito, eu cultivei muitos meus relacionamentos desde a faculdade. Isso é uma coisa que eu aprendi depois, acho que faz pouco tempo que eu aprendi sobre cultivar relacionamentos. E é desde responder o WhatsApp com o motorista, mas também cara, a Fê tava fazendo isso desde a faculdade, sabe? Na faculdade, e aí, lembrando muito, assim, que eu fiz relacionamentos na minha faculdade sem saber que esse era o nome, sem saber a importância deles. Mas de como isso é algo que realmente te dá muita base, né? Inclusive, tipo, a minha chefe, a antiga chefe do outro emprego que eu tinha, me mandou mensagem essa semana pra, tipo assim, me ajuda que eu tô sem uma fita crepe. Assim, ela também fazia evento do fórum aí e tal. E ela mandou, sério, tô do lado do teu escritório, eu preciso de uma fita crepe. E ela apareceu aqui, sabe? E eu fiquei pensando, cara... É isso mesmo. É sobre isso, assim, sabe? Do jeito que tava tudo certo, sabe? E aí depois ela até mandou mensagem pra mim, por favor, me emprega aí. Eu quero voltar a ficar contigo. E aí eu fiquei rindo, assim, porque eu pensei, cara, relacionamento é muito bom. E cultivar isso demanda tempo, demanda energia, que às vezes é uma coisa que a gente tá esgotado, mas realmente é algo que é muito sólido. E aí, realmente... É o que fica. É o que fica. Eu senti isso quando eu saí da Zero Hora, quando eu anunciei minha saída, que as pessoas começaram a marcar café comigo e dizer, olha, tu me ajudou muito quando eu tava lá dentro, tu prestigiou a minha empresa e tal. Como que a gente pode fazer agora pra ti nesse momento? O que tu vai fazer? As pessoas sempre muito solícitas. E até hoje, às vezes eu chamo alguém, convido pra alguma ação minha e tal, e a pessoa fala, eu vou porque quando eu precisei e tal. Então, cria esse laço, esse vínculo. Claro que quando eu saí, teve muita gente que desapareceu também, né? Também teve isso. Imediatamente, pessoas que sumiram, desapareceram, nunca mais me convidaram pra nada. Mas é do jogo, a gente sabe que faz parte, né? Isso eu já estava bem consciente. Mas, voltando pro livro, o que aconteceu foi... eu estava fazendo coluna, estava tudo bem. Tu falou sobre trabalhar para ti, isso foi algo que... Até a Paty Pontaut, que é influenciadora também, na época, ela era jornalista de moda, e ela me disse... eu tô gostando muito de te ver trabalhar na RBS, porque tu está trabalhando para eles e para ti. Ela falou isso, tu tá fazendo coisas por ti. Não é só estou lá e fazendo a coluna todo dia. Que na época eu criei eventos, criei linha de camiseta. Eu já tinha o feeling do marketing sem saber, né? Nem tava nessa área do marketing ainda, nem... Eu tinha feito já minha pós, mas não era o que eu estava atuando. Eu já tinha esse feeling. O negócio cresceu muito e tal, mas eu estava fazendo tudo menos escrever. Então, eu comecei a repensar e comecei a ficar chateada. Eu estava trabalhando muito, eu não tinha mais vida social, por incrível que pareça. Né? Então, isso era uma coisa interessante também. Porque ter vida social não quer dizer que tu não esteja trabalhando socialmente, que nem a gente. Exatamente. Hoje, a Paloma várias vezes tem que sair e ela tá num lugar, mas assim, ela não tá socialmente com as amigas dela, onde elas querem estar falando sobre as coisas dela. Ela tá lá trabalhando, se relacionando com as pessoas que são importantes pro nosso negócio e tal, não sei o quê. Então, exato, tu é obrigado a ir aos eventos. Eu era obrigada a ir aos eventos. Então, eu ia pro salão todos os dias. Eu chegava lá, às vezes, já assim, né? Sim, porque tem uma clássica, né? Se tu não vai, alguém vai. É melhor tu estar lá. Exatamente. Se tem uma coisa que eu entendi até agora, isso. Eu tinha muitos eventos por dia, rapidinho, né? Eu passava. Sim, e eu lembro que chegava já no salão, assim, e a minha maquiadora, que até hoje, a Deia, também, minha parceira que ficou pra sempre, ela dizia... Todo mundo vem aqui feliz, radiante pra se maquiar pro evento. Tu é a única que vem com cara de trabalho e meio cansada. Sim, porque é trabalho mesmo. Exatamente, porque no caso eu estou me maquiando pra trabalhar. E aí... Estou trabalhando ainda. Exato, acho que por isso que eu não me maquio tanto. Mas aí tinha toda essa função, muitos eventos. E eu comecei a desenvolver, por incrível que pareça, uma fobia social. Então, eu chegava num evento que imagino que deve acontecer com vocês também, que... Os seres humanos não são legais. Eu chegava e eu sabia que, de alguma maneira, eu ia ser atração por ter chegado naquele lugar. Focada energeticamente. Que todas as atenções iam vir pra mim e na melhor das intenções. É isso aí. As pessoas vinham
que tu quer, onde tu quer sentar, o que tu quer comer, a gente separou a melhor mesa. Eu me lembro até que era a inauguração de um restaurante, de um sushi, não me lembro o que era exatamente. E esse dia foi um dia que eu tive uma crise de pânico. Que eu cheguei lá, o evento tava bombando, assim. E aí, quando eu cheguei, aconteceu esse movimento, os proprietários vieram coisa mais querida, vieram, o que tu quer e tal. E eu falei, gente, só queria entrar aqui, fazer umas fotos e sair correndo. Silêncio. E fazer umas fotos e deu. E aí, eu falei, gente, tem alguma coisa que não tá bem, não, essa vida não tá certa, eu não tô feliz com isso. Aí, chegava final de semana, eu estava sozinha. Eu tinha 1000 convites para evento, mas não era para eu ir lá me divertir. Claro, eu não podia beber, coisa, né? Não vida, assim, se aconteceu 1 ou 2 vezes de me Isso é passar muito na louco. bebida, era algo que eu ficava depois me querendo morrer, entendeu? Sim. Eu era uma pessoa pública, não podia, né? Então vocês também, né? Que deve acontecer, às vezes, Claro tu tá cansado, tá estressado, toma um a mais ali. Sim. Era algo impossível, então Não fala mais. tudo, a roupa que eu usava, tudo isso implicava, eu sabia que eu estava sendo observada. E junto a isso, um sentimento de solidão e não escrevendo. Então, o que aconteceu foi um clássico, já que a gente fala de trabalho aqui, que foi eu tive uma espécie de burnout, né? Então, entrei no processo de depressão, de ansiedade, crise de pânico, tudo isso que a gente sabe que são o mal do século. E aí eu pedi demissão. E eles não queriam me deixar eu ir de alguma forma, como é que a gente pode reposicionar e tal. E eu lembro que eu cheguei e aí a minha chefe, assim, ela falou, tu tá com uma cara que tu não conseguiria fazer isso mais nenhum dia. Eu falei, e é isso, mas eu vou cumprir os 30, porque eu não vou deixar vocês na mão. E vou treinar a próxima pessoa que vier, se assim vocês desejarem, né? E ela, sim, a gente deseja, então fiquei mais 30 dias. E me organizei para sair. E aí eu dei a volta ao mundo. Então eu fiquei 1 ano inteiro viajando. Fiz um ano sabático, que virou esse livro, que é a conexão de toda essa estrada. Conta parte dessa história aqui, que eu contei para vocês. Mas eu botei uma mochila nas costas, assim, de 20 quilos, e passei pelos 5 continentes em 1 ano. Foram 37 países, 100 cidades, mais ou menos. Saí de todos os grupos do WhatsApp. Nessa época já tinha WhatsApp. Saí de todos os grupos do WhatsApp. Estava sem internet. Então, eu só tinha internet em lugares que tinha Wi-Fi. E me desconectei daqui. Tua família não pirou? A minha mãe deu uma pirada. Meu pai apoiou, né? Então, existe uma passagem de volta ao mundo, que é uma curiosidade que as pessoas sempre têm. Que ela tem um preço bem em conta, que ela é feita para quem é louco, então são poucas pessoas que compram. E aí, essa passagem, ela tem um valor que faz sentido, porque ela inclui 10 paradas, que tu escolhe no mapa, tem que sempre fazer no sentido de volta mesmo, não pode retornar. Senão, se eu sou uma pessoa que vou muito aos Estados Unidos, eu compro, né? E tem um prazo para te terminar. E o que acontece? Aí eu chegava nos locais, nas cidades que eu desembarcava, e procurava passagens baratas em outros destinos. Ia indo para outros destinos. E a minha família... Meu pai sempre me apoia muito em tudo que ele vê que pode ter algum resultado. Tanto emocional, enfim, quanto financeiro também. Ele é uma pessoa muito voltada para o trabalho. E a minha mãe, né? Mãe ficou mais insegura, principalmente nos momentos que eu estava em países que eu ficava mais vulnerável, né? Que ficava sem comunicação por mais tempo, tipo no Vietnã, na Tanzânia, enfim, alguns lugares específicos. Qual que foi as 2 histórias mais loucas dessa viagem aí, Fê? Eu acho que uma que é muito clássica é que eu tive um episódio que eu queria muito ir para o Japão e não consegui o visto, porque o visto do Japão não pode ser em transição. E eu ia fazendo os vistos em transição. E aí, eu estava no Vietnã, encontrei um brasileiro lá, e ele me disse assim, olha, a China pode ser que aconteça a mesma coisa. Eu vou te dar uma dica, vai para Hong Kong primeiro e faz o teu visto chinês lá em Hong Kong, que é mais fácil de tu acessar. Daí Hong Kong não estava nos meus planos. Daí eu falei, tá, não custava nada. Quer dizer, custava, né? Mas enfim, eu dava uma mexida ali. Falei, vou lá, passo o final de semana em Hong Kong, conheço, e aí depois eu garanto meu visto para a China, que era um lugar que eu queria muito ir. Quantos meses, tipo, meses, semanas, não sei, quanto que tu podia ficar em cada lugar? Tipo, de uma passagem para outra? Essa passagem tu pode mudar quantas vezes quiser. Então, por exemplo, se eu decidisse que eu queria ficar mais 20 dias em algum lugar, eu poderia adiar aquele... E tem alguém que te atende diretamente. Tipo, não pode passar a data final. Entendi. Tipo, se você vai ajustando, pode ficar 1000 anos no lugar só. Mas a minha viagem, ela incluiu 1 mês entre Américas, 3 meses na Europa,
um mês na África, 3 na Ásia e 1 na Oceania. Foi mais ou menos esse sentido. E aí eu fui a Hong Kong e falei, bom, vamos lá então. Saí do Vietnã e fui para Hong Kong. Quando eu cheguei lá para fazer o meu visto para a China, ela falou assim, não posso te dar o visto. Eu falei, não, tá de brincadeira, né? Aí ela disse, não, é que acabaram as folhas do teu passaporte. Eu falei, não, isso não é possível. Acabaram, aí eu olhei assim, o passaporte cheio. Como assim? Isso eu nunca vi falar disso na minha vida, que se acaba as folhas do passaporte. E não tem outra coisa. E eu falei, não dá pra tirar um aqui, um visto antigo e colocar outro? E ela... Eu falei isso pra ela mesmo, ela me olhou assim, nada simpática. Não tem como. Eu falei, mas o que eu tenho que fazer então? Tu tem que fazer outro passaporte. E aí tu vem aqui pra tirar o visto. E aí o que era pra ser um final de semana em Hong Kong virou 15 dias. E Hong Kong, pra quem conhece, para quem já foi, é incrível, é um lugar que eu super indico, aliás, mas tu resolve rápido as questões turísticas. Então, eu fiquei meio que morando em Hong Kong. Peguei um Airbnb, né, e fiquei morando ali em Hong Kong por um tempo, que foi legal, mas sem passaporte, né? Eu tava sem passaporte, então, até para conseguir entrar nos lugares e tudo, eu tava ainda nessa... Eu não sei se eles ficaram com o meu passaporte, mas teve alguma coisa como se eu tivesse presa em Hong Kong. Eu não podia ir e vir. E aí até vir toda a documentação e tal. Então, essa história foi uma história que me marcou. E que as pessoas até comentam até hoje. E aí veio... E hoje eu tenho um passaporte made in China, né? E daí veio o visto, veio tudo. Fui pra China. E a segunda... Foi justamente quando eu estava embarcando para a China, que eu estava saindo de Bangkok, da Tailândia, que é uma loucura, gente, pelo amor de Deus. Nossa, Tailândia é muito louco. Eu estava no aeroporto e fui roubada no aeroporto. Na finaleira da viagem, assim, sabe? Eu estava com o meu cartão de crédito no colo e fazendo uma reserva. Porque eu fazia isso, estava no aeroporto, então, vou catar aqui um hotel, vou catar um... Não me lembro qual era a cidade, acho que não me lembro qual era, Beijing, enfim. E aí, tava lá e tal. E aí, quando eu fui fechar o computador, eu olhei e tinha sumido o cartão de crédito do meu colo. O cara do lado possivelmente viu eu botando os dados ali, alguma coisa. Era alguém que tava dando um golpe, né? E aí também foi um impasse, porque eu comecei a ficar com muito medo de ir pra China, porque a China, a comunicação deles é totalmente diferente. Então, eu pensei, mas vou chegar lá e eu tô sem cartão e como é que vai ser? Comecei a ficar com medo, assim. No final da viagem, eu me senti vulnerável de uma maneira que eu não tinha me sentido ainda. Tive que cancelar o cartão, tudo. Liguei pra cá, foi toda uma função. E eu tava nesse... Eu me lembro que eu liguei pro meu pai e disse, pai, eu acho que eu não vou mais pra China. Eu acho que eu vou pra Austrália direto, que seria o próximo destino. Tô precisando ir pra um lugar mais confortável, tô precisando de um lugar... Porque a Ásia é perrengue. É incrível, mas é perrengue. E lá na China não tem comunicação, lá na China é tudo diferente, eu não tenho nem eles não usam os mesmos aplicativos que a gente, eles não pode, não é autorizado. Até eu ia ficar na casa de uns amigos em Shanghai, e eles disseram, tu chega no táxi, tu mostra o endereço, tu não fala nada, tu não dá oi. Se tu der oi, eles vão ver que tu não fala mandarim, eles vão embora, eles não falam inglês. Então, eu pensei, ai, meu Deus, vai ser... Comecei a ficar com medo, sabe? Sim. Mas e eu liguei pro meu pai e falei, pai, acho que eu não vou pra China e eu vou adiantar a passagem, vou pra Austrália direto. E ele disse, olha, acho que é uma oportunidade, acho que tu deveria ir, tal. Quando que tu vai pra China de novo? Tu já tá aí. E eu fiquei nesse impasse e eu já tinha enviado minha mochila. Aí quando eu cheguei lá e falei, olha, eu preciso pegar minha mochila. Ela falou, não, tua mochila já foi e tu vai perder o voo. Se tu não for, eu falei, não, meu Deus, tudo tá acontecendo. Gente, saí assim, ó, desesperada pra embarcar naquele voo. Falei, não, sem minha mochila, já fiquei sem o cartão de crédito, ficar sem minha mochila, que era a única coisa que eu tinha. E aí embarquei, fui pra China, foi uma grata experiência, ainda bem que eu fui. Tá, e tu entrou o motorista foi exatamente isso? Foi exatamente isso. Eu fiz o que eles mandaram. Entrei, mostrei o papel com o endereço, ele olhou, falou uma coisa, eu não falei nada, porque eles falaram, não responde. Não sei se ainda é assim hoje, né? Não responde. E aí eu fiquei quieta, assim, era bem de manhã, assim, sem movimento nenhum. E aí cheguei na casa desses meus amigos que estavam morando lá. E aí foi bom também, encontrei amigos e tal. Dormi um dia inteiro, assim, posição fetal, meu Deus do céu, chega de perrengue. Mas aí eu retorno, voltando pro livro. E eu tinha, durante toda a viagem, eu fui escrevendo essas crônicas. Fui registrando.
eu saí do Fê Pandolfi do meu Instagram e criei o Ida e Volta, que é outra plataforma. Então, as pessoas migraram para lá rapidamente, assim, me acompanharam. Bem menos seguidores que eu tinha no Fê Pandolfi, mas quem estava acompanhando estava por lá. E aí eu fazia isso, eu postava as crônicas no blog, eu tinha vídeos no YouTube, né, com alguma pouca visualização e tal. E à volta eu queria escrever esse livro, e aí foi uma jornada que levou 5 anos para se cumprir, por coragem, exatamente uma coisa que o Vinhas trouxe, assim. Porque quando tu escreve qualquer coisa, eu posso escrever uma legenda para uma foto minha do Instagram, eu estou me expondo, né? Porque eu estou mostrando um pouco da maneira como eu penso, ou eu corro o risco de errar uma palavra, né? Ah, será que essa gramática está certa? Será que é concordante? A gente tem inseguranças quando a gente escreve. Então, escrever é um ato de exposição sempre. E o meu livro ele é uma autobiografia, que é fiel aos fatos que aconteceram. Quando eu entreguei ele para a editora, para ela ler, eu falei, a Lu, que foi a pessoa que me ajudou, a Lu Tomé, eu falei, Lu, vê o que tu acha, tá legal e tal. E ela disse assim, olha, ele é um livro que não conecta o que eu tinha. Porque tu tá contando as experiências da tua viagem. Quantas pessoas têm a oportunidade de dar a volta ao mundo? Raríssimas. E quantas dessas pessoas, né, de fato, se interessam daqui a pouco pela maneira como tu foi e como tu voltou? É isso que importa. Então, não importa a tua viagem. Importa por que tu foi e como tu voltou dessa viagem. Esse é o ponto de conexão. Porque quando a gente fala da gente, a gente tem que falar do outro. Esse é um dos conceitos do storytelling. Então, eu falo de mim, mas falando para o outro e sobre o outro também. Então, se eu trago uma história que não cria nenhum ponto, por isso que tem tantas autobiografias que não vendem. Que é, o que essa pessoa vai me dizer? O que do ponto da vida dela tem conexão com a minha? E aí, quando eu entendi que eu tinha que contar esse início que eu contei para vocês, que foi a história da depressão, do burnout, de por que eu pedi demissão, e a maneira como eu voltei, ou os insights que eu ia tendo na estrada, foi quando o livro se criou, né? E a coragem, eu tava apavorada. Falava, mas pra que eu vou lançar isso, gente? Pra que eu vou me expor? Já tá tudo certo, sabe? Eu já tinha voltado, já tinha conhecido o Felipe, que é o meu marido. A gente já estava juntos há um tempo. E eu pensava, nesse que eu estava solteira, eu estava desacreditado do amor, nessa fase da vida. Eu estava 5 anos sozinha. Então, era outra fase, outros acontecimentos, outro momento, outro pensamento. E eu pensava, para que eu vou mexer nisso de novo? E tinha medo de me expor. Eu tinha medo. As pessoas vão ler e vão pensar o quê de mim? Porque eu trago traços bem importantes de vulnerabilidade aqui. Como eu tive uma questão importante com álcool, por exemplo. Teve essa questão da depressão, teve a questão... Então, as coisas que eu trazia ali, eu comecei a pensar, qual é o ponto? Se ninguém comprar? E o mais interessante eu tinha mais medo de expor isso para minha família e para meus amigos do que para um desconhecido. Eu pensava... O podcast é isso também. Eu pensava assim, tá, mas e daí, imagina eu lançar isso aqui, só quem vai comprar vai ser 10 pessoas da minha volta, e daí todos eles vão ficar sabendo todos os meus podres. e eu vou me expor pra quê, gente? Qual é o sentido? E aí eu tive que me libertar disso. Bom, se 2 pessoas lerem, ok, é do jogo, né? Hoje o livro está praticamente esgotado, então a gente teve 1000 cópias aí, e rendeu muita pauta, muita conversa, muita gente me mandando seus relatos. Então, isso foi muito bacana, mas a coragem foi Crucial. Foi crucial. É muito legal isso, porque ontem eu estava nesse ciclo de palestras aí, e o último palestrante era o Joel J. É que como eu consumo muito ele... eu gosto muito dele também. E aí, como eu falo, eu esperava muito mais, né, ontem, né, porque como eu acompanho ele, há uns 2 meses atrás, ele numa live, ele falou, pô, tô procurando, acabei de voltar da palestra do Tony Robbins, e eu vi que é um show, e papapá, tô procurando alguém que me ajude a fazer apresentação mega, e eu disse, tá, fiquei com vontade quase de mandar, chamar combo que a gente faz pra ti. Claro. Né? Vai fazer certo. Mas... Certo. Chama eu também pra fazer o storytelling. Me chame a mim. A gente faria certo. Exato. Aí ele falou que, nessa mesma live, ele falou assim, cara, eu vendi as empresas que não faziam sentido eu porque eu tava tomando meu tempo. Eu disse, pô, beleza.
Aí a próxima apresentação que ele vai ter, eu tô esperando um show. Cara, e aí ele entrou e ele fez a mesma palestra que eu já vi. Frustrou. E, sim, e com um slide fixo atrás. Olha, o vídeo Ou seja, ele foi só no gogó. Não tinha uma luz, não tinha uma emoção, não tinha uma troca de cor, não tinha nada. E eu... Mas ele, tudo bem. Aí ele fala da criação de filhos, que é uma parte que eu mais gosto, que é eu sou pai, eu não sou amigo. E a mesma coisa que é a mesma relação que eu já estabelecia com a galera que trabalhava comigo. Se a gente pudesse ser amigo, melhor, mas a gente tá aqui para dar resultado. Então, sempre apertei no que eu achava que tinha que apertar, e sempre elogiei no que eu achava que tinha que elogiar, mas eu nunca me deixei de cobrar alguma coisa. A única coisa que eu fiz foi mudar a entonação de voz e as palavras escolhidas para cobrar alguma coisa. Mas eu sempre continuei. Então, acredito que na criação de filhos, acho que é isso. E ele fala alguma coisa também sobre a coragem de estar no palco. Né? E ele fala assim, por que eu ganho o dinheiro que eu ganho? Vocês também podem ganhar, mas quem é que tem a coragem de estar aqui em cima do palco, contando que eu errei, contando que a minha mulher não sei o quê. Aí ele começa a dar esses exemplos, tipo assim, tô me expondo. Né? Tô me expondo um monte. E o podcast é a mesma coisa. Porque várias vezes aqui a gente conta coisas que, tá, mas eu não queria ter contado. Depois tu pensa, por que eu falei isso? Porque eu dei a minha opinião. Quem é o Vinhas na fila do pão pra criticar o Joel J? Né? Alguém pode ver isso, mas porque é a minha opinião, né? Eu tava com a expectativa muito mais alta ontem do que realmente ele entregou. Mas, então, sobre coragem, eu acho que é isso, assim, né? Porque também a gente não consegue chegar mais lá se a gente não conseguir se abrir e falar sobre as suas dores. Porque só quando a gente compartilha a dor, assim, tá, não, beleza. De repente é que tu tá tão dentro de ti que tu não conseguiu ver aqui. Cara, calma aí. A gente já passou por isso também. Já passaram. Que são os relatos que tu recebeu. Não, me senti acolhida aqui, porque eu vi teu livro, eu vi não sei o quê, então, pô, não fui só eu que entrei numa crise, então, pô, como é que tu fez? Aí tu começa a desabrochar, começa a vir, né, as coisas. Então, muito legal o teu processo de autoconhecimento e coragem para se expor e contar as tuas... E foi libertador, assim, isso que tu falou de estar se expondo, estar no palco, é uma escolha, e também tem uma pesquisadora, escritora que eu gosto muito, que talvez vocês conheçam, que é a Brené Brown, que ela é especialista em vulnerabilidade, e ela tem um discurso parecido com o Joel J nesse ponto de que se você não está na arena, né, se você só comprou lá os assentos mais baratos da arquibancada, ela fala normalmente, se você comprou os assentos mais baratos da arquibancada, não foi pra arena nunca, não tá na arena e tá só ali me criticando, a tua crítica não me importa. Não que a opinião dos outros não importe, porque daí a gente não tá criando vínculo, mas são as opiniões das pessoas certas, né? Que também estão se expondo, que estão contigo, que estão do teu lado. Então, isso foi um processo que eu tive que me libertar e pensar, será que eu vou perder coisas? Será que as pessoas vão mudar a imagem de mim? Eu era influenciadora, né? Digital, influenciadora, faz recortes da vida perfeita, né? A vida não é Instagram. Exatamente, a vida não é Instagram, então... Eu vendia muito isso na minha rede, então daqui a pouco vai dar esse mesh que, nossa, as pessoas vão ver que não é aquilo ali, que eu vou estar mais transparente, vou estar mostrando outros lados da Fê Pandolfi. O personagem acaba, né, acaba ali. Então, essa questão da exposição e da coragem e também tem uma coisa, se tu vai se expor, se tu vai dar a tua opinião, se tu quer inovar na tua vida, inevitavelmente tu vai falhar, né? Tu vai falhar. E aí vai de novo. Então, isso que a gente tem que estar pronto. Não vai dar certo sempre. E vai ter gente que vai ler meu livro e não vai gostar. Já aconteceu, já tive relatos não positivos. E faz parte, né? É que nem o que eu tenho para mim muito claro desse negócio de ser julgado, né, na rede social porque eu faço umas ações, eu junto dinheiro de uns, compro lá, porque eu tenho liberdade de às 3 da tarde posso ir no super comprar as coisas para doar e tal, não sei o quê. E aí sofri algumas críticas e vejo alguns influencers grandes, porque eu não posto, não sei o quê, parará. E aí eu só falo assim, que legal, pra ti. Porque cada vez que eu posto, eu recebo doação de R$20, R$100, R$200, de pessoas, eu recebi uma doação uma vez de R$400, de pessoas que não têm liberdade de horário. Assim, pô, Vinhas, que bom que tu pode ser meu braço. E aí, agora, como eu tô com 2 filhos, então faz tempo que eu não tenho mais, assim... Pô, eu tento encaixar toda a minha vida particular e profissional no horário de comercial. Porque meu filho mais velho tá no colégio, o mais novo que tem 3 meses tá com a minha esposa,
Pô, então no começo do dia e no final do dia eu quero estar com eles. Então eu acabei que eu não posso mais passar 2, 3 horas. Pô, tem um amigão meu, o Neda, eu sempre falo, pô, meu, obrigado por ser nossos braços. E eu mando o dinheiro. Mas mesmo assim eu posso, porque eu acabo motivando. Mas isso faz sentido pra mim. Claro. Quando tu para de... isso é pra tudo. É a maquiagem, é o Red Bull. Cara, se tu te sente bem postando ou não postando, fica pra ti. Não precisa emitir opinião sobre o teu comportamento. Ser um especialista da guerra da Ucrânia. Agora eu sou especialista dos palestinos e israelenses. Cara, beleza, a gente vai conversar. Vamos lá, vamos trocar. Mas ficar só preocupado em emitir a tua opinião, ou seja, tu não tá fazendo nada para ninguém. E tu só tá sendo o cara do pior ser humano que tem, né? Que é só o crítico, o julgador de Instagram e X agora, né? Não é mais existe muito, exatamente. Que é a grande maioria, na verdade. Claro. Se todo mundo ajudasse um pouquinho, a gente tava num lugar bem melhor hoje em dia. E se a gente entendesse que não precisa emitir opinião sobre tudo, né? Então, né? É muito mais leve. Eu posso ter posicionamentos, mas eu não preciso opinar sobre nas minhas redes, obviamente. Claro que eu tenho que ter um posicionamento, mas opinar e é muito particular e às vezes tem pessoas que sabem mais do assunto do que a gente, né? Então compartilha lá a opinião do fulano. Como é que tu faz isso aí? Assim, aí é bem troca de ideia. Porque eu sou um cara que eu sempre falo aqui, eu não sou bolsonarista, mas eu sou um cara de direita que acredita que cada um que queira ter, mediante todos os testes possíveis, sua arma tem que ter, blá, 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 blá. E as pessoas acabam me vinculando, porque eu fui 7 anos milico e tal. Como é que tu encara isso na rede social? Como é que Posicionamento. É o que eu acho das marcas também. As marcas me perguntam muito isso quando elas estão criando o storytelling dela. A gente precisa se posicionar sobre tudo. Então, a gente teve um movimento que foi bem importante na pandemia, que foi o Black Lives Matter, né? Que foi a questão do assassinato do Floyd, né? Enfim, que começou toda essa campanha. E eu me lembro que todas as marcas botavam a mãozinha, botavam símbolos da luta e tal. E eu me lembro que naquela época meus clientes começaram a entrar em contato. A gente tem que se posicionar, a gente tem que se posicionar. E eu falei, olha, tu já se posicionou alguma vez sobre isso? Tu já falou sobre isso alguma vez na tua rede? É uma causa que vocês lutam, que tá nos valores de vocês? Porque, senão, é um conteúdo oportunista. Perfeito. Então, é óbvio que a gente tem que ser contra o racismo, isso é ponto, né, partida, mas eu nunca falei sobre isso na minha rede. Eu sou uma marca que nunca me posicionei, nunca fiz um conteúdo voltado para as mulheres. E aí, eu tô de rosa no Outubro Rosa, né? Mudei meu símbolo. Não tem problema a gente não trabalhar com todas as causas. A gente escolher as causas pelas quais a gente vai lutar e administrar isso no nosso discurso, na nossa narrativa. Né? Faz parte. Agora, só porque estamos no mês X ou porque aconteceu alguma coisa, eu imediatamente entrar sem ter conhecimento dessa causa, eu acho que é complicado. Eu, às vezes, encaro quase como um oportunismo, assim. Então, a gente viu agora, a gente teve as enchentes todas aqui no Rio Grande do Sul, foram uma tragédia, ainda estamos em reconstrução. E surgiu um fenômeno chamado turismo de enchente, que eram os influenciadores, eu concordo muito contigo. Indo pra lá, assim. E aí eles começaram a dizer, não venham se vocês não sabem o que vão fazer, se vocês não sabem como vão ajudar. E as pessoas postando na enchente. Eu tenho um aluno nessa minha turma que é de Lajeado, e ele comentou que eles tiveram que colocar placas na frente das cidades ali de estrela, tudo, pedindo para as pessoas que... virou um turismo, né? Que as pessoas iam lá, postavam, estou aqui ajudando. Nem estavam, muitas vezes. Ou estavam, às vezes, atrapalhando. Porque quem trabalha com ONG fala muito isso, né? A gente precisa, primeiro, organizar. É um trabalho. A gente tem que organizar esse trabalho. Sim. Eu tenho uma boa intenção, eu vou procurar os caminhos que eu tenho para doar, vou procurar o Vinhas, que eu sei, e vou direcionar e tal, mas daqui a pouco eu ir lá e levar meus R$400, né? Não tem o mesmo sentido. Então, eu tenho essa visão, assim, sobre marcas e sobre o posicionamento, sobre a gente estar em todas a sociedade, estar em todas as causas. Sobre posicionamento político, especificamente, eu não me posicionei nas eleições. Eu pensei muito sobre isso na época, mas a gente estava, assim, né, num fogo cruzado. E como eu trabalho com influência também e atendo clientes, né, de ambas as partes, enfim... Felipe Neto que diga agora, né? Nossa, Felipe Neto tá passando a história do Bis, tá... Ele já estava sem patrocinador, né? Sim.
E agora ele tá passando por essa... Ai, Felipe Neto é uma pauta à parte. Porque eu admiro a história dele, a construção dele, no sentido de tudo que ele fez, construiu, Mas cresceu. eu vou falar de mim, tá? Assim, o Lula. Cara, o Lula é um fenômeno. Do jeito que tu quer enxergar. Exatamente, Entendeu? tem que admirar. Né? Assim, tô falando... Uhum. Nem sei o teu posicionamento. Mas assim, não tem como a instituição, a figura do Lula, como é que tu não vai admirar esse cara? Olha o poder que esse cara tem de persuasão, né? Narrativa também. Então assim, não tem... eu tenho que... Agora, eu não concordo. Esse é outro assunto. Coisa, outra pauta totalmente diferente. Então, é mais ou menos... O Felipe Neto, eu acho que ele é muito agressivo no posicionamento dele. Eu acho que ele poderia falar as coisas que ele fala, dar a opinião dele de outra forma. Então, a agressividade dele é ação-reação. Então, as pessoas reagem. A gente tem outras pessoas que são... que a gente vê que são posicionados, bem posicionados. Eu sou bem direita, bem esquerda. E que não tem reações tão agressivas de volta como ele tem. De tipo, ninguém mais vai comprar o chocolate, sabe? Então, essa questão do posicionamento, eu acho que... Primeiro, se tu se posiciona, tu assume, né? E vai até o fim, e vamos lá, e era isso. E sabendo das consequências. Eu, na época, não me posicionei porque eu achava que tinha pessoas que falavam melhor que eu sobre esse assunto, realmente. Então, eu tinha uma posição, mas o meu conhecimento não era amplo para... como era uma discussão muito 50-50, e eu não tinha um conhecimento amplo de política, eu falei, bom, o que eu vou agregar aqui, né? Mas eu sofri uma pressão. Sofri uma super pressão de todos os lados. As pessoas cobravam, tem que se posicionar e tal. E aí, um dia eu vim e falei exatamente isso. Olha, gente, eu acho que tem muita gente falando, tem muita gente dentro desse tema que entende muito, que sabe muito, especialistas, né, tanto de esquerda quanto de direita, que trazem argumentos que fazem tu pensar mesmo. Então, puxa vida lá, tu vê lá o mas acho que isso é Fernando legal. Conrado, né, que é a extrema-direita. Ele traz argumentos com base histórica. Aí tu traz lá a Manuela Dávila, sei lá, que é mais de esquerda. Tu vai ver, ela também vai trazer argumentos. São pessoas que estão inseridas nos inseridas, né? E eu sentia que essas pessoas faziam mais diferença nesse momento pro debate, agregavam pro debate, do que eu ir lá e, vote isso, vote aquilo. Então, eu não me posicionei. Não sei como vão ser nas próximas, né? Mas nesse momento eu não consegui. E vou dizer que também faz parte o sentido do meu trabalho de... Será que eu tenho alguma coisa a perder com isso se eu me posicionar de alguma forma, né? Então, eu fico meio... Mas eu acho que é muito particular, nesse caso especificamente. É que, voltando, né, é aquilo que eu falei sobre opinião de tudo. Se a Fê não quer falar, cara, para de encher o saco. Pergunta sobre livro, pergunta sobre alguma coisa que ela quer falar. Não fica forçando, tipo assim, tá, se quer falar, fala, se não quer, não fala. Mas a parte que tu mais falou é exatamente essa. Porque as grandes empresas estão tomadas por... Ainda mais a parte de marketing, né? E investimentos e tal. E os empresários do entretenimento falam muito sobre isso. Tipo assim, será que a gente se posiciona? Porque quem tá distribuindo verba lá... Exatamente. Não é a galera que tu... E aí começa essas preocupações. Os grandes empresários, a gente vai falar dos... Luciano Hang. É. O Luciano Hang tá pra ele agora como tá pro Felipe Neto pro professor do Bis. Exatamente. Então, mas se tu for ver aqueles que são mais políticos, assim, não de posicionamento, eles vão participar da campanha de todos os partidos, né? Sim, um pouquinho pra cada um. Um pouquinho pra cada um, exatamente. Claro. Então, assim, pra mim, o que importa mais nesse momento também é eu manter minha empresa saudável, estável. Então, é estratégia, né? Obviamente. Claro que tem um posicionamento particular, mas né, é uma estratégia de relacionamento, que é o que a gente estava falando. Mas é complicado, viu? Às vezes eu me sentia assim, será que eu deveria me posicionar? Não. Fica aquela pressão e ainda mais as pessoas cobrando de ti. Mas às vezes eu tenho uma sensação que as pessoas cobram mais só pra saber. É óbvio. É isso aí. Do que realmente porque, tu vai influenciar na minha decisão, sabe? Eu não sentia que eu ia influenciar alguém. Então, também tem isso, né? Fê, estamos batendo 1h30 aqui. E eu sei que para uma grávida... É verdade. Aquela cadeira é boa. Uma grávida, 1h30 sentada é um exercício além do necessário. A gente tem uma pergunta do nosso patrocinador, da Cadeiroide. A gente tinha uma pergunta,
Mas eu tenho outra, na verdade. Tá bem. Fui construindo. A Cadeirode, agora nós vamos encerrar. E eu acho muito legal. O Joel J, no podcast dele, tem uma pergunta que, assim, se tu pudesse dar uma mensagem que ela fosse traduzida para todas 8, somos 8 bilhões, eu acho que hoje, população mundial, né? Ela fosse traduzida e ela fosse chegar, independente se por carta, por e-mail, por outdoor, todo mundo fosse ler, qual seria a tua mensagem? E aí eu sempre fiz isso na cabeça, mas eu nunca tinha botado para fora. E aí, por provocação da Cadeirode... Inclusive, são nossas cadeiras. Das cadeiras, que também são só cadeiras, eles fazem todo o mobiliário para o escritório. E é pensado para aumentar a produtividade e a criatividade. Por isso que está assistindo tão bem. Olha aí. A Cadeirode agora vai nos dar o escritório inteiro. Vocês não querem fazer uma pergunta inquieta, né? E aí a Paloma estava conversando sobre, ela decidiu a pergunta e ela acabou de trocar a pergunta. Tá bom. No caso, a pergunta aprovada foi trocada. Só para deixar bem claro, mas qualquer coisa a gente Inovando. vai atrás da Fê. A gente confia. Inovando. Não, a minha pergunta, ela é muito porque, enfim, entendendo a nossa conversa, eu queria saber se tu acha... muito complexo de perguntar isso, né? Mas se eu me sentisse perdida agora, tu acha que a estrada que tu percorreu no mundo, ela tem a ver com todos os lugares que tu passou ou com a Fernanda que foi contigo em todos os lugares? Então, se para qualquer um que estiver se sentindo perdido vendo isso, qual seria a tua dica, já sabendo que tu saiu daqui no momento de se não se reconhecer e voltou se reconhecendo também? Perfeito. Ótima pergunta, aliás. Digna de jornalista. Tem uma coisa que é importante, que eu sempre falo desse meu livro, que já é um spoiler, que se chama Quem é a Estrada, né? Não o que é a estrada. Que eu acho que a estrada ela é justamente as pessoas que a gente encontra no nosso caminho. Então, as pessoas que... E a gente entendeu o valor de que cada pessoa que eu encontrar no meu caminho, ela vai ter alguma coisa para me ensinar, ela vai saber algo que eu não sei, e independente de ser o CEO de uma grande empresa ou de ser lá o pescadorzinho que eu encontrei no meio do rio no Vietnã, ele entende daquele rio mais que eu. Né? Eu tô segura lá porque ele tá comigo naquele rio. Então, eu acho que a estrada ela é feita não por lugares exatamente, mas pelas pessoas que a gente encontra nesses lugares e que a gente decide criar vínculos com elas ou não. Então, os lugares importam, óbvio, importam. Mas as pessoas é que fazem a diferença. Então, eu diria para observar mais ao redor, para valorizar as pessoas que cruzam, eu digo, os líderes, principalmente, os chefes, os colegas, os relacionamentos que se criam. E eu acho que esse é o valor da humanidade, no fim das contas. Né? Porque sem pessoas, a gente acaba não convivendo, não aprendendo, não evoluindo e não contando histórias, né? Então, não se cria conexão. Que irado. Ô, Fê, quem quiser ainda comprar os poucos livros que existem... Ele tem ainda na Pocket Store, ali no bairro Moinhos de Vento, aqui em Porto Alegre. E ele tá na Amazon também. Então, pelo online é possível comprar. Ou Amazon, eu digo, online, né? Enfim, todas as plataformas. E pelo Kindle também. Ele tem versão e-book, então, para quem prefere, também está disponível. E as suas redes sociais, Fê, para quem quer te acompanhar. E agora, eu mesmo não tinha noção de tudo que tu fazia, mas quem quiser tirar alguma dúvida sobre o teu trabalho, sabe como é que te acha? Estou no @FePandolfi e no @Ida e Volta Oficial, que aí fala mais de viagem. Tá meio parado nesse momento por causa da gestação, mas voltaremos aí com com mais um elemento, com o Frederico. E eu tenho o Substack, que é substack.com/FePandolfi, acho que é isso. Substack é uma rede só de textos. Então, também para quem quiser assinar, é uma newsletter, então ela vai... A gente vai pegar o endereço certinho, a gente vai colocar o link. Eu agora não lembro se é Fê Pandolfi, enfim, mas daí... Grávidas. É isso, grávidas, exatamente. Fê, muito obrigado. Foi demais o papo, a gente curtiu. Foi... História incrível, né? No fim, ela prometeu no início, vou dar uma história, entregou tudo. Entregou a história. Obrigado. Obrigada. E para todos vocês que chegaram até aqui, Fê, tem um problema aqui. O único pagamento que a gente cobra desse conteúdo todo é curtir, compartilhar, comentar. Então, 3 segundos e vocês nos ajudam um monte aqui, que é o jeito da história da Fê chegar para mais gente e, por óbvio, um dia a gente alcançar e passar o Flow Podcast. Boa meta. Fê, brigadão mesmo.
Muito obrigada pelo espaço de novo, pelo tempo, foi ótimo. Nem vi o tempo passar. Coisa boa. Curti muito. Sucesso pra vocês. Muito obrigado, Paloma Mônica, tá? Eu me agradeço hoje, mas eu vou te agradecer. Tá sensacional hoje. Agradecer. Olha, a RBS vai nos ver agora por causa da Fê, e eu tenho certeza que o jornal ali, da noite ali, é nós dois. É isso aí. Eu também acho. Cara, eles podiam E o se William eles Bonner que se pudessem cuide no já. canal De Fátima, eu já tô vestida. Só pra lembrar. Só um adendo. Mas se nos dessem um canal igual da Tatá Staniek, a gente faria muito sucesso. Muito. Já imaginou? Tá bem. Ainda tem aquela pergunta com... Dá tempo de cortar, tá, Gabi? E a gente não pode esquecer, por óbvio, vai demorar um pouquinho pra ela aproveitar, mas o nosso amado vinho do Bebidas do Sul. Isso que é um presente da Bebidas do Sul, A tá? gente vai te dar um presente. Vai demorar um pouquinho pra Vai comprar, demorar. Esconde do marido. É verdade. Ai, mas muito obrigada. Mas um presentinho também pra tu Vamos lembrar lá. da gente quando o Frederico chegar. Mas a gente Esses vai ro- esperar a parte 2, né? Esses vinhos têm todos uma história. Eu vou te mandar a história. Que Porque legal. o Everton me mandou e todos eles têm uma história do porquê. Adorei. Obrigada. Mais Gente, uma obrigado. Beijo do gordo. Tchau, tchau.